Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, nós, primeiro quero parabenizar os deputados que realizaram a audiência pública na manhã de hoje, por propositura do deputado Romanelli. Muitos dos deputados que estão aqui estavam hoje de manhã também no debate a respeito de uma situação que é surreal, que é você diminuir o número de municípios do estado do Paraná e, como foi bem lembrado aqui, não que isso gere economia. Aliás, os dados que foram colocados são bastante eloquentes quando se fala que funcionários públicos concursados, que porventura, caso a PEC venha a ser, a PEC do senador Eliovisto, venha a ser aprovada, serão absorvidos pelos outros, não serão demitidos. Nós teremos controladoria de 2 municípios que se transformarão em um só ou mais, um só. Os funcionários permanecerão, os gastos permanecerão e talvez o senador Eliovisto nunca tenha pensado nisso. Ele apenas fez pensado num propósito que é aquele de reduzir gastos a qualquer preço, a qualquer custo, mas novamente pegando apenas a ponta, pegando apenas os municípios e os menores municípios, e numa relação, deputado Romanelli, Vossa Excelência, que propôs essa audiência na manhã de hoje, numa relação, como bem disse o deputado Romanelli aqui, só prejudica cerca de 500 mil pessoas no estado do Paraná. Então, faço aqui o registro, acho que foi extremamente importante que o estado do Paraná, através da sua Assembleia Legislativa, possa também se manifestar junto ao Senado e junto à Câmara Federal. Acredito que essa PEC não tem possibilidade de ser aprovada, como eu falei, dada a extensão do estrago que ela fará nos municípios, mas, sem dúvida nenhuma, ela já incomoda. Aliás, incomoda como tem sido um pouco, soldado Frutti, prática, nesses últimos tempos, dos governos e de algumas pessoas dos governos. É criar um problema que não existia para depois, na sequência, aqueles que serão atingidos passarem um longo tempo tentando resolver aquela situação. Foi assim, está sendo assim com a greve da Fafem, estive hoje novamente lá, 23 dias de greve, mais de 23 dias de greve, 13 dias de greve da Petrobras. Ontem, numa audiência pública no Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra não se mostrou nem um pouco sensível. Aliás, é interessante que o ministro Ives Gandra do Tribunal Superior do Trabalho é o ministro que mais defende os empresários. É uma contradição. E não pode sair de sua mão o relatório, que vai continuar sendo relator. Já se manifestou que não há negociação possível. A Fafem, daqui a 2 dias, pelo calendário, começará a fazer as demissões de cerca de 1.000 funcionários. Da mesma forma, a Petrobras, que está também em greve já há 13 dias, os sindicatos estão com todas, e associações com todas as contas bloqueadas, com multas que vão se avolumando dia a dia. Hoje, mais de 102 unidades estão paralisadas no Brasil inteiro e não há uma nota na imprensa. Parece que o Brasil continua sendo um país onde as coisas não acontecem, no meio social não acontece nada. Está sendo assim também, e eu tive a oportunidade de falar isso na segunda-feira, com a preocupação que trago das audiências que estão sendo feitas, das oitivas que estão sendo feitas. Hoje é quarta-feira, é o 3º dia de oitivas, com pessoas que serão atingidas caso o governo mantenha e continua mantendo, apesar de todos os apelos, a decisão. O governador Carlos Massa continua mantendo a decisão de fazer o recadastramento do Estado do Paraná, dos servidores. Na semana que vem eu quero trazer os dados para que as senhoras e os senhores deputados possam ver a absoluta inconsistência dessa medida. Até agora não temos sequer 10 mil pessoas cadastradas, faltando pouco mais de 15 dias. Então é uma coisa assim absurda, onde os governos parecem que criam problemas, deputado Homero, para depois aqueles que são atingidos tentar resolvê-los nesse prazo todo, e enquanto isso outras coisas vão acontecendo. E nesses tempos de informações tão surpreendentes quanto, às vezes, questionáveis, nós que teremos na terça-feira a vinda do secretário da Fazenda aqui, nós da bancada do Partido dos Trabalhadores entendemos que, ouvindo a fala do governador, ouvindo a apresentação do governador na abertura dos trabalhos legislativos aqui na Assembleia Legislativa, nós fomos, de forma, eu não diria surpreendidos, mas ficamos curiosos para saber
a bancada do Partido dos Trabalhadores fica curiosa para saber se aqueles dados trazidos pelo governador de 111 mil novas empresas criadas em 2019 no estado do Paraná, que empresas são essas? E estamos fazendo um pedido de informações porque numa consulta rápida à associação comercial, milhares de empresas hoje são empresas ditas MEIs, microempresário individual. É o Uber, é o menino que carrega essas coisas nas costas para entregar alimentos, é a pessoa que monta um pequeno negócio para fazer jardinagem. Todos são considerados empresários, deputado Nelson Justo, todos. Talvez até o pessoal que limpa a praia lá em Guaratuba passa a ser empresário. Então, nós estamos fazendo um pedido de informações hoje, senhores deputados, senhoras deputadas, encaminhando ao secretário de Estado da Administração e Previdência, com pedido de informações ao senhor Reinaldo Stefanes, secretário, com os seguintes questionamentos. Considerando os dados citados no discurso do governador do Estado, na sessão da Assembleia Legislativa do dia 3 de fevereiro do corrente ano, há 10 dias atrás, a mensagem de plano de governo do Poder Executivo para o ano de 2020, disse o governador que cerca de 111 mil novas empresas haviam sido abertas. Nós estamos perguntando quantas empresas, de fato, foram abertas no estado do Paraná em 2019, o saldo líquido dessas empresas, quantas foram abertas, quantas foram fechadas, porque nós temos que ter o saldo líquido de empresas, o saldo líquido de empregos. Você pode abrir 1 milhão de empresas, se fechar 999.999, você tem uma empresa. Então, nós queremos saber o saldo líquido de empresas. Do total de empresas abertas, quantas são microempresa individual e quantas são microempresas, no critério de microempresa. Quantas têm capital social inferior a R$50 mil? Quantas têm capital social inferior a R$10 mil? Quantas têm capital social superior a R$1 milhão? Quantos empregos formais foram gerados pelas empresas abertas no estado do Paraná em 2019? Quantas empresas foram abertas em cada ramo de atividade? Apresentar o número de empresas abertas com o respectivo ramo de atividade. Quantas empresas encerraram as atividades no ano 2019? E é importante lembrar, deputada Luciana, que nós tivemos aqui no relatório feito pelo governo os valores de incentivos dados a ramos de atividade. Um dos ramos que mais teve incentivos foi a alimentação, porque envolve parte do agronegócio, envolve outros setores deste ramo de atividade, que teve algumas centenas de milhões de reais de incentivos para que possam gerar empregos, para que possam se estabelecer como empresa. Então é importante nós sabermos se de fato essas empresas trouxeram a respectiva contrapartida em empregos. E eu volto a dizer, nós a priori não colocamos dúvidas, nem poderia ser diferente, sobre as afirmações feitas aqui pelo governador Carlos Massa e, obviamente, pelos seus secretários. O que nós queremos saber é quantas destas empresas, de fato, geraram os empregos que estão sendo ditos. Porque se eu tiver 100 mil microempresas, o saldo é 1. Se eu tiver 50 mil microempresas individual, o saldo certamente será outro. Se eu tiver uma única Audi ou uma única Renault, o saldo será muito diferente. Então é preciso que, antes de se falar em números de empresas, se falar em números absolutos, que nós saibamos quantas empresas do saldo líquido, quantos empregos do saldo líquido, qual é o capital social dessas empresas, e eu diria mais, é preciso também que nós saibamos quanto que elas estão gerando de renda efetiva, de ICMS efetivo para o Estado. Porque se não gera ICMS efetivo, não faz a cadeia produtiva andar. E eu espero que nós possamos aprovar e que na terça-feira, quando estiver aqui o secretário da Fazenda, talvez nós já possamos fazer esse debate à luz de informações mais detalhadas. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados, e a bancada do Partido dos Trabalhadores espera que o pedido de informações seja aprovado. Obrigado, senhor presidente.